Bora mergulhar no mundo que, olha, a maioria das pessoas nem imagina que existe, o da manutenção estrutural de aviões. É bem ali, nos bastidores, que uma engenharia super meticulosa garante a segurança de cada voo. Então a gente vai fazer uma viagem por baixo da pele de um dos aviões mais famosos do mundo. Tudo começa com uma coisa que parece boba. Imagina só a cena. Um daqueles veículos de serviço no pátio do aeroporto encosta, sem querer, na fuselagem de um Airbus A320 que está parado. Deixa um amassadinho. Se fosse num carro, a gente ia pensar, ah, que chato, e pronto. Só que numa aeronave que vale milhões de dólares, essa pequena imperfeição dá início a um processo, nossa, incrivelmente rigoroso. Não é uma questão de deixar o avião bonito, sabe? É sobre a integridade estrutural. Então a pergunta é, como é que os engenheiros e os técnicos decidem o que fazer a partir daí? Bom, a primeira ação, curiosamente, não é pegar nenhuma ferramenta, é pegar um manual. Toda e qualquer investigação estrutural começa pela consulta da documentação oficial, que é basicamente a Lei do Reparo de Aeronaves. Certo? Vamos entender isso aqui. Existem 3 documentos que são a base de tudo. Primeiro, o técnico vai para o MAM, o Manual de Manutenção. Ele é tipo um mapa, mostrando como chegar na área danificada. Depois, ele pega o IPC, que é o catálogo de peças. Pensa nele como um dicionário, para identificar exatamente qual peça é aquela. E por último, e mais importante, vem o SRM, o Manual de Reparo Estrutural. Esse cara é o juiz final. Ele que diz se o dano é aceitável e, se for, como consertar. É basicamente a regra de ouro da Airbus. É uma forma bem simples de lembrar como esses manuais são vitais e como eles trabalham juntos. Cada um tem seu papel e os 3 juntos garantem que não exista espaço para "eu acho que". Nada de suposição. Beleza, com as regras bem claras, vamos agora dar uma olhada na parte física. O que é que tem de verdade debaixo daquela camada de alumínio da fuselagem de um A320? Primeiro, a gente tem as cavernas, ou frames. A analogia é perfeita. Elas são como as costelas do avião. São elas que dão e mantêm o formato circular da fuselagem. E esse formato é essencial, viu? Porque ele ajuda a resistir às forças gigantescas da pressurização lá em cima, em altitude. Basicamente, elas distribuem todo esse esforço pela estrutura. E aqui tem uma sacada de design da Airbus que é simplesmente genial. Em vez de prender as cavernas direto na pele do avião, elas são como que suspensas por uns grampos, uns clamps. E para que isso? Bom, esses grampos funcionam como um fusível mecânico. Se rolar um impacto, o grampo é projetado para quebrar primeiro. Ele se sacrifica para proteger a caverna, que é uma peça muito mais importante e difícil de trocar. Agora, trabalhando em dupla com as cavernas, a gente tem as longarinas, os stringers. Se as cavernas são as costelas, as longarinas são a espinha dorsal. É isso mesmo. Elas vão do nariz até a cauda do avião, dando rigidez no sentido do comprimento e evitando que a pele fina do avião amasse ou se deforme com o esforço. E claro, tem o revestimento, a skin, mas não vamos pensar que é só uma casca, uma lataria. É muito mais que isso. É uma parte fundamental da estrutura. É ela que segura a pressão da cabine e trabalha junto com as cavernas e longarinas para formar esse cilindro super forte e resistente. E tem mais uma coisa, escondida dentro da estrutura, os tear stops, ou limitadores de rasgo. Pensa neles como uma rede de segurança invisível. Se por algum motivo uma pequena trinca de fadiga começar a se formar na pele do avião, esses elementos mais grossos, mais fortes, estão lá justamente para barrar essa trinca, para impedir que um probleminha vire uma catástrofe. E a importância disso ficou infelizmente muito clara em 1988, o caso do voo da Aloha Airlines, que teve uma parte enorme da fuselagem arrancada em pleno voo, foi um choque para a indústria. Esse acidente levou a uma revisão completa de como conter danos e só reforçou o papel vital que esses tear stops têm no projeto dos aviões de hoje. E é aqui que a investigação começa a ficar mais complexa. Porque não adianta só saber que é um A320. É preciso saber qual o A320. A identidade específica do avião é fundamental, porque a família A320 evoluiu, e muito, com o tempo. Dá uma olhada em como a família foi crescendo. O A321, por exemplo, é basicamente um A320 que deu uma espichada. Aí vem as versões mais novas, como o LR e o XLR. Elas não só voam mais longe, mas para isso, elas têm novos tanques de combustível que são parte da estrutura do avião. Isso muda completamente como as forças atuam na fuselagem. E isso leva a um ponto que é, crucial para os técnicos. Achar que a caverna número 40 de um A320 original está no mesmo lugar que a de um A321 XLR, isso pode causar um erro gravíssimo. Por isso, a regra número 1 é sempre consulte
o frame map, o mapa de cavernas daquela aeronave específica para saber onde o dano está com 100% de certeza. Outra evolução gigante está nos materiais. A fuselagem do A320 é, na maior parte, de alumínio, mas uns 20% da estrutura já são de materiais compostos. Agora, compara isso com um avião mais novo como o A350, que já tem quase 80% de compostos. Isso mostra para onde a aviação está indo, né? No A320, esses materiais avançados como a fibra de carbono, o tal do CFRP, são usados em lugares estratégicos, onde ser leve e forte ao mesmo tempo é tudo. Por exemplo, nos charklets, aquelas pontas curvadas das asas, nos estabilizadores lá na cauda, nos spoilers, tudo isso é feito desses materiais. A vantagem, eles são incrivelmente fortes, mas bem mais leves que o metal. E isso, no final, significa economia de combustível. Ok, então, vamos voltar para o nosso amassado lá do começo. Como é que um técnico pega tudo isso que a gente viu, os manuais, o conhecimento da estrutura, a versão exata do avião, e transforma numa solução? Existe um processo, quase um ritual, que é seguido à risca, sem pular nenhuma etapa. Vamos ver os 7 passos. Primeiro, identifica a área danificada. Segundo, confirma a versão do avião e acha o ponto exato no mapa de cavernas. Terceiro, abre o capítulo certo do SRM. Quarto, lá dentro, ele acha os limites de dano para aquele ponto específico. Quinto, se o dano está dentro do limite, ele aplica o reparo que o manual manda. Se passou do limite, aí tem que chamar a engenharia da Airbus. Sexto, e muito importante, documenta tudo, com fotos, com a localização exata, e só então, no 7º passo, o avião é liberado para voar, com toda a documentação do reparo anexada. Então, o ponto principal é exatamente este. Cada passo, desde achar uma caverna até aplicar um reparo, segue um processo super rígido e lógico. Na aviação, simplesmente, nada é deixado ao acaso. Segurança não é sorte, não é intuição. É um sistema construído com processos rigorosos, documentação perfeita e, acima de tudo, obediência total às regras. Fica a reflexão, da próxima vez que a gente entrar num avião, talvez o pensamento vá um pouco além da poltrona e da janelinha. Talvez a gente pense nessas estruturas invisíveis, nas costelas, na espinha dorsal, na pele de metal, tudo funcionando junto. E claro, nos manuais e nos processos que garantem que até o menor dos amassados seja levado com a seriedade que a segurança de voo exige.